Graça e paz, amados e amadas, irmãos e irmãs, amigos e amigas em Cristo Jesus, Igreja do Senhor Jesus. Por causa de decretos e essa pandemia, nós estamos com medidas restritivas, a nível municipal, a nível estadual, também a nível federal, todas as partes, todas as áreas. Então, nos próximos 3 domingos, dia 21, amanhã, dia 28 de março, dia 4 de abril, nós não teremos os cultos na nossa igreja, no domingo, nem de manhã e nem à noite, tarde e noite. Somente na quarta-feira, às 6 horas, na quarta, o culto começando às 6 horas e terminando por volta de 7 horas. Mediante a isso, queremos trazer uma palavra de conforto, de alento, de esperança, de expectativa ao seu coração. Que Deus possa ministrar ao seu coração, sua alma, ao seu intelecto, possa trazer um pouco de alívio aos seus medos, à sua insegurança, à nossa insegurança, aos nossos medos, confiando naquilo que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Para tanto, eu quero ler um texto da palavra de Deus em Zacarias, capítulo 9, a partir do versículo 9 também, diz assim, profeta Zacarias dizendo assim: alegre-se muito, cidade de Sião, e exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados, e ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Olha, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Estas palavras estão registradas em Zacarias, capítulo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Zacarias é um dos profetas pós-exílico, depois do exílio babilônico, provocado e promovido por Nabucodonosor quando entra em Jerusalém. Ele conquista a cidade, destrói uma parte da cidade, destrói o templo em Jerusalém e leva muita gente cativa para a Babilônia. E entre essas pessoas, os familiares de Zacarias, não sei qual a idade que Zacarias tinha, se ele nasceu antes de ir para o exílio, mas eu acho que não. Eu acho que ele nasceu na saída do exílio, voltando do exílio para Jerusalém. E nesse contexto, pós-exílio, o profeta Zacarias ele profetiza para a nação de Israel. A partir do capítulo 9, os repatriados, aqueles que estavam de volta a Jerusalém, os cativos que voltaram, eles foram incumbidos da reconstrução do templo em Jerusalém. Chega um momento em que eles, pelas circunstâncias, pela escassez de recursos, pelas dificuldades impostas, pelas destruições que haviam ficado na invasão babilônica, parece que eles perdem o ânimo, parece que eles perdem a esperança, perdem a expectativa, e Deus levanta neste momento 2 profetas contemporâneos, Ageu e Zacarias, para profetizarem para a cidade, para a nação de Israel, para o povo, para os repatriados, para que eles voltassem seus olhos para o templo, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Olha, Zacarias está dizendo, olha, vocês têm uma esperança, e a esperança de vocês é a reconstrução do templo em Jerusalém para a habitação de Deus, para a presença de Deus. Então ele diz, olha, vocês têm uma esperança. No versículo 12, Zacarias capítulo 9. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Cativos da esperança, presos da esperança. Zacarias está tentando reanimar a nação de Israel, povos repatriados, para que eles pudessem voltar os seus olhos para a reconstrução do templo
em Jerusalém. Ageu também se solicita desta forma para que eles não deixassem de voltar os seus olhos só para si mesmo, para a reconstrução das suas casas e deixando o templo à mercê, deixando o templo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ageu também é contemporâneo de Zacarias. Mas esse versículo 12 diz, voltem à fortaleza, prisioneiro da esperança. Trazendo para os nossos dias, eu quero trazer ao seu coração. Quanta gente, nós estamos espiritualmente, emocionalmente. Quem sabe eu estou falando para você que está sem uma esperança aparente. Dizendo assim, mas para onde é que nós vamos? Será que vai ser? Quando que vai ser? Como que vai ser? Quando é que retornamos os cultos? Quando é que vai ser? Como é que nós vamos poder andar livremente? E aí você fica assim, será? Há esperança? Há uma expectativa? Há uma esperança que possa haver no futuro? Nos dias próximos? Nos meses próximos? A esperança de uma vacina para todos? Para todas? O mais rápido possível? Para poder a gente sair desta pandemia, deste vírus, o mais rápido que for possível? Há esperança nos nossos governantes, entre eles os deputados federais, senadores, prefeitos, prefeitas, governadores, presidente, ministros, juízes, juízes, embargadores. Há esperança neles. Eles não se entendem. Eles batem cabeça para cá, para lá, um acusando o outro, a outra acusando o outro. Um prende, outro solta, tu prende, e vira aquele rolo. E a gente vai assim, mas esse povo está tudo perdido, perdidas, assim, sem rumo, e nós, há esperança neles? O texto diz que voltem, prisioneiros, cativos da esperança. Trazendo para o mundo espiritual, quando o homem de Deus, a mulher, o ser humano, encontra-se com Jesus, o jovem, adolescente, a moça, o rapaz, quando encontra com o Senhor Jesus, há uma expectativa, há uma esperança. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, se não me engano, Jesus fala assim para os seus discípulos, para a multidão, dizendo assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, cansadas, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma esperança. Em Jesus há a esperança da salvação. Em Jesus há a esperança do perdão dos nossos pecados, dos seus pecados. Em Jesus Cristo há esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele escreve 2 cartas, e numa delas, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante, alguns irmãos e irmãs daquela igreja estavam preocupados com os que estavam morrendo, e aquilo, e sem esperança, e sem expectativa. Aí ele escreve assim, quanto aos que dormem, eu não quero que sejais ignorantes, ou seja, não quero que vocês sejam sem conhecimento, aqueles e aquelas que dormem em Cristo Jesus, como se eles não tivessem esperança. Quer ver? Olha só o texto que maravilhoso. Ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles e aquelas que nele, em Jesus, dormiram, ou seja, que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Olha que texto. Agora num contexto de, quem sabe, muita gente falta de esperança. E aqui no contexto, Paulo está tratando que um contexto de morte. Olha, não quero que vocês sejam ignorantes, sem conhecimento, quanto que não tem como igual aqueles e aquelas que não têm esperança na vida pós-morte. E nós estamos vivendo um tempo assim, Tanta morte, tanta destruição, tanta coisa ruim acontecendo. Nossa, quanta tristeza. Paulo vai dizer assim, os que dormiram em Cristo, os que dormem em Cristo, eles têm esperança, mesmo mortos em Cristo Jesus ou mortas em Cristo Jesus. Estamos vivendo um contexto de morte, Ninguém quer morrer. Você quer morrer? Eu não quero morrer agora não. Mas se a morte chegar, mais dia, menos dia, por idade,
por doença, por essa enfermidade, este vírus, por câncer, por diabetes, por pressão alta, por problema de coração, por acidente. E aí, se chegar? Ué, você sabe o dia que vai chegar? Eu não tenho certeza o dia que ela vai chegar, mas pode ser que um dia ela chegue. Né? A gente fica triste, fica aborrecido, chora. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. O ser humano não foi criado para morrer. Quando morre, é por isso que a gente fica triste. Você fica triste, desconsolado, desconsolada, por causa da perca dos seus entes queridos. Mas aqueles, Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante. Vocês não querem que vocês sejam sem conhecimento, como aqueles ou aquelas que não têm esperança. Ele vai dizer mais à frente um pouquinho nos versículos seguintes, vai dizer assim, ó, porque dada o soar da trombeta, né, a ordem, os que morreram em Cristo, aqueles e aquelas que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? E Paulo vai dizer assim, ele tinha tanta confiança que ele vai dizer assim, nós, ele se inclui, os que estivermos vivos até lá, há quase 2000 anos atrás ele diz, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados num corpo glorioso para estar com o Senhor. Meu irmão, aqueles que estão em Jesus, minha irmã, aqueles que estão em Jesus, mesmo mortos ou mortas, eles têm uma esperança. O privilégio deles, a esperança é ressuscitar primeiro ao soar da trombeta. Deixo esta palavra ao seu coração. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Firme a sua esperança em Cristo Jesus. Firme a sua fé em Cristo Jesus. E Ele vai te conduzir, vai te abençoar. Não deixe de fazer tudo aquilo que você faz e precisa fazer como igreja, na igreja, no tempo certo, no momento certo, indo no culto de quarta-feira, nas próximas 3 quartas-feiras, e no domingo, 3 domingos agora não teremos o culto, nem de manhã e nem à noite. Por favor, meu irmão, precisamos de você. Precisamos que, na medida possível, você continue mantendo a sua esperança e sendo fiel naquilo que compete a você, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe você, sustente, lhe guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.